rapaziada, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao canal Duas Rodas no Canadá. Para quem já conhecia o canal, seja bem-vindo novamente. Quem não conhecia ainda, ou quem apenas não está inscrito, fica a dica aí para se inscrever no canal. Fortalece muito aí e ajuda bastante. Aproveita e já deixa também o pedido aqui, deixa um like aí, dá um joinha, senta o dedo aí no like, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui, tudo que eu postar. E por que essa mudança, né, de sair da cidade grande, Toronto, uma das maiores cidades do mundo, né, uma das cidades mais importantes do mundo, economicamente, tecnologicamente, um dos maiores hubs tecnológicos do mundo, né? Por que então sair de uma cidade tão grande e importante, né, imponente como Toronto, e por que decidir então mudar para o interior, né? Será que é porque eu gosto de galinhas, porcos, mato, né, planta? Bom, vamos bater um papo então sobre isso aí, tranquilo? Vamos junto. Salve, rapaziada, meus amigos, minhas amigas. Por que então que eu decidi sair de uma grande metrópole como Toronto, né, e mudar para uma cidadezinha pequena do interior, como é o caso aqui de Barrie, né? Bom, Toronto é considerada uma das maiores cidades da América do Norte, né? Uma das principais cidades de Toronto, tá entre as gigantes, né? Nós temos três cidades, são basicamente as três maiores cidades do Canadá, que são Toronto, Vancouver e Montreal. E aqui eu não coloquei em nenhuma ordem específica, tá? A capital realmente do Canadá é Ottawa, né? Ottawa, como alguns preferem pronunciar. Mas, assim como acontece no Brasil, que é onde a nossa capital é Brasília, mas em Brasília não tem tanto destaque, não acontece muita coisa, né? É apenas a capital política. As grandes cidades do Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e assim por diante, na verdade. Então, assim, para os gringos, tá? Para quem não sabe, os gringos geralmente não sabem que Brasília é a nossa capital. Os gringos geralmente imaginam que a nossa capital ou é Rio de Janeiro, ou é São Paulo, que são as cidades que eles ouvem falar na televisão, são as que aparecem em músicas, são as que aparecem em filmes, tá? Então, algo parecido acontece com o Canadá. Muita gente acaba achando, obviamente, pessoas de fora do Canadá, né? Acham que a capital ou é Toronto, ou é Vancouver, tá? Mas não, a capital é Ottawa, ou Ottawa, né? Que é a sede política do país. Mas sim, Toronto é uma das grandes cidades canadenses. Tem muitos jornais e revistas na área de tecnologia que inclusive consideram Toronto como sendo o novo Vale do Silício, né? É o maior hub tecnológico da América do Norte atualmente, por diversos fatores, né? Fatores econômicos, por exemplo, políticos, incentivo à imigração e etc e tal. Então o número de startups nascendo aqui é enorme, né? Então, mas isso já vai para outra conversa. Então por que eu decidi sair de uma cidade tão magnífica como Toronto para vir morar no interior, né? Aqui cercado por plantas e lagos. Principalmente eu, né, que sou da área de tecnologia, trabalho com tecnologia. Então, poxa, Toronto é um dos maiores hubs tecnológicos e é onde estão a maioria das startups e empresas de tecnologia. Por que diabos eu sairia de lá para vir morar no interior?
Certamente não é porque eu gosto de galinhas e porcos, né? E isso na verdade é uma visão um pouco deturpada que as pessoas têm de interior, né? Não é só galinhas e porcos que nós temos no interior, meus amigos. Nós temos tudo. É uma cidade apenas em proporções menores, tá? Toronto é uma cidade que me deu muitas oportunidades. Realmente não tenho do que reclamar. Fiz bons amigos em Toronto. Passei por lá aproximadamente 5, 6 anos. E sim, foi uma experiência magnífica, uma cidade fantástica. Amo Toronto. Mas, por vezes, Toronto acabava sendo demais para mim, né? Eu sou uma pessoa calma, tranquila. Não gosto muito de barulho, não gosto muito de lotação. Se eu puder estar em um local tranquilo, essa sempre vai ser a minha opção número 1, tá? Gosto de ter meu espaço, sou uma pessoa reservada, tá? Gosto de ficar em casa, sossegado também, assistindo algum filme, alguma série, lendo algum livro, ouvindo música, estudando, por que não? E isso, meus amigos, era algo que já se passava pela minha cabeça fazia alguns anos. A questão do trabalho remoto, embora tenha ganho muita força por questões óbvias e obrigatórias, né, mandatórias, se tornou uma coisa muito comum agora durante a pandemia, né, e pós-pandemia também. Mas a verdade é que aqui na América do Norte essa tendência já existia, tá? Já havia muitas empresas que ofereciam vagas 100% remotas ou quase 100% remotas. A empresa na qual eu trabalhava em Toronto, a última empresa, né? Porque eu trabalhei em algumas, mas a minha última empresa lá já oferecia um trabalho híbrido, em que eu ia para o trabalho, por exemplo, 2 vezes por semana no escritório e passava os outros 3 dias de casa. Mas com o início da pandemia, as coisas mudaram um pouquinho. A tendência que já vinha acontecendo, eu não diria que mudou, mas eu diria que ela foi acelerada por motivos de força maior, obviamente, lockdown e etc e tal. Então a empresa na qual eu trabalhava, assim como muitas outras empresas que eu observei no mercado, começaram a colocar todo mundo para trabalhar de casa, mas não era apenas por uma questão temporária durante a pandemia, tá? Elas fizeram comunicados internos avisando que manteriam esta opção de trabalho 100% remoto mesmo após a pandemia. E isso ficou na minha cabeça e tocou a campainha, bateu o sino na minha cabeça. Opa, essa pode ser a oportunidade que eu estava esperando, né? Eu sempre tive o interesse de vir morar em uma cidade menor, mais tranquila, com mais natureza, qualidade de vida melhor, né, do que numa grande capital, numa grande metrópole. Porém, eu tinha esse grande obstáculo, que era a questão de trabalho, né? Eu sou um profissional de tecnologia, então em cidades pequenas eu não vou conseguir achar empresas tão facilmente, né? Então eu ficava sem opção nesse aspecto. Mas com esse movimento das empresas adotando remoto, as coisas mudaram, tá? A partir do momento que a minha empresa, ainda no começo da pandemia, tá? Vale lembrar, ainda no primeiro ano da pandemia, quando a minha empresa falou, a gente vai manter 100% remoto mesmo pós-pandemia, para quem tiver interesse. Eu já falei com a minha digníssima esposa e falei, vamos embora. É agora. Era a chance que nós estávamos esperando. E nós aproveitamos para fazer de fato essa mudança. Eu já não estou mais na mesma empresa, tá, pessoal? Já mudei para outra empresa. A empresa na qual eu trabalhava naquela época era de Toronto, quando eu mudei para cá. Hoje em dia eu já estou em uma empresa que é dos Estados Unidos, então obviamente full remoto novamente, né? Totalmente remoto, até porque não teria como eu ficar indo para os Estados Unidos trabalhar, morando aqui.
Mas a verdade é que esse trabalho sempre remoto facilitou muito. E aí, quais os motivos, né? Por que exatamente eu queria morar numa cidade menor? Bom, como eu disse antes, eu sou uma pessoa calma. Eu não sou de balada, eu não gosto de grandes aglomerações, grandes reuniões, muita gente junta. Então, esse é o primeiro motivo. Toronto é uma cidade de milhões de habitantes. Barrie tem 140 mil habitantes aproximadamente. Então já é um primeiro fator. Outro fator é a moradia, tá? Como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de tranquilidade, que aprecia estar dentro de casa, eu aprecio o meu espaço, tá? E além disso, passando a trabalhar 100% em casa, eu vi a necessidade de ter um espacinho para trabalhar, tá? Em Toronto nós morávamos em um apartamento que era meio apertado, né? Era um quarto e um escritório, mas era um escritório que era meio junto com a sala, então não existia uma divisão muito clara de o que era ambiente de trabalho e o que era ambiente de lazer. E faltava espaço, a realidade era essa. E além disso, eu gosto muito de esportes, né? Então eu sempre frequentei academias, gosto de praticar musculação, por exemplo, pegar peso. E durante a pandemia, obviamente, foram quase 2 anos de academias fechadas. Então eu acabei tendo que comprar pesos, né? Barras, anilhas, halteres, tudo, né? Elásticos. E morando em Toronto, como nós não tínhamos tanto espaço no apartamento, a sala virava a nossa academia, tá? Quando era hora de treinar, afastava ali o sofá, afastava a mesinha de café, colocava os pesos parados ali pelo chão e treinava ali no espaço extremamente limitado. Terminava o treino, juntava tudo de novo no canto, voltava o sofá para o lugar e etc. Então todos esses fatores contribuíram, né, para a ideia de morar numa cidade pequena, onde aluguel é mais em conta, tá? Casas são mais baratas e você consegue pegar uma casa aqui pagando menos do que um apartamento minúsculo em Toronto, tá? Então hoje a gente está numa casa, por exemplo, de 3 quartos, com um porão enorme completo. E nós não temos filhos, né? Então 3 quartos é mais do que o suficiente. Um dos quartos acabou virando a academia durante aproximadamente 1 ano ainda, né? Enquanto as academias ainda não estavam abertas. O porão é enorme, tá? Transformei ele no escritório, coloquei uma mesa grande, como eu sempre gostei de trabalho, com todas as minhas telas, todas as minhas ferramentas. Então eu tinha essa divisão clara. Eu descia pro porão, modo trabalho habilitado. Saía do porão, subia pro resto da casa, vida pessoal habilitada. Então, essa divisão ajudou muito. Além disso, como eu falei, eu gosto de esportes, não é apenas musculação. Eu sempre surfei enquanto eu morei no Brasil, tá? Desde os 13 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, eu surfei a vida inteira. Aqui o surf é um pouco mais complicado. Eu até tentei, mas nós não temos mar, não temos oceano aqui, não nessa região do Canadá, né? Em Ontário. Então, o que acontece? Eles surfam em lago, meus amigos. Isso mesmo, em lago. E você pode estar falando, mas lago não tem onda. Depende. O mar por si só também não tem onda. O que causa as ondas é o vento, tá? Então nos lagos por aqui, alguns lagos chegam a formar ondas com determinados tipos de ventos, né? Direção, força, etc. O problema é que só rolam os ventos favoráveis e por consequência só rolam ondas no inverno, meus amigos. Aí não dá. Ó a galinha. Aí não dá certo. Eu sou de Fortaleza, aquela terra maravilhosa e quente, de 28 graus e a população achando refrescante. Então acostumado a surfar sempre só de bermuda em águas quentes. E de repente ter que surfar aqui no inverno, com temperaturas de -15, -20, congelante, com
roupa completa de neoprene, botas, luvas, roupa cobrindo até a cabeça, e você sai da água, o zíper tá congelado, não quer mais abrir, tá? E etc. Então, é uma realidade muito diferente. Eu achei muito desconfortável. E no final das contas, as ondas não são a mesma coisa. São ondas pesadas, pequenas, tá? Pesada no sentido porque como a água é doce, né, falta aquela salinidade. Então o efeito de flutuação muda. Então as pranchas também são bem mais volumosas, tá? Enfim, não achei confortável. E pro padrão de ondas não valia a pena. Então eu pensei, pô, tenho que me adaptar, mudar de esportes, né, por aqui. Então eu comecei a praticar snowboard, né, que é uma espécie de surf na neve, né, uma prancha na neve. Minha esposa começou a esquiar. Começamos a, durante o verão, praticar stand-up paddle, né, naquelas pranchas que você vai em pé, com remo, caiaque, coisas assim. De Toronto eu conseguia fazer esses esportes. A problemática é que para ir praticar snowboard a partir de Toronto, o resort mais próximo ficava a quase 1 hora de carro. Então quase 1 hora indo e quase 1 hora voltando, tá? É longe pra caramba, você perde muito tempo. Não é uma coisa que você consegue, por exemplo, no meio da semana, sair do expediente no trabalho e ir lá praticar um pouquinho de snowboard e voltar pra casa. Você vai voltar pra casa 10 horas da noite, 11 horas da noite. Agora, aqui em Barrie não. Nós temos vários resorts de inverno próximos, onde eu consigo chegar lá em 15 minutos, tá? Em 15 minutos eu chego no resort, em 15 minutos eu estou de volta. Então é mais fácil. Para fazer canoagem, stand-up paddle, etc. Parecida. Em Toronto nós tínhamos praias próximas. Quando eu falo praia, pessoal, estou falando de lago, tá? Porque eles chamam os lagos as praias. As praias mais próximas ficavam a 40 minutos de casa. Aqui nós temos praias a 6 minutos de casa. Enfim, então para os esportes também se tornou muito mais fácil. Novamente, gosto de esportes, então esse foi um grande motivo. Outro fator: trânsito. Eu tenho pavor a trânsito. Eu sempre tive um grande problema, nunca neguei isso, que é a falta de paciência. Meu amigo, minha amiga, me coloque para andar durante 2 horas sem parar, que eu vou andar sem reclamar. Mas me coloque para ficar parado em pé durante 10 minutos em uma fila de banco, que eu vou ficar doido, tá? Então eu não tenho paciência. A minha problemática não é o tempo que está sendo gasto lá, é só o fato de ser um tempo gasto que eu não estou fazendo nada, que eu estou parado em pé esperando. Agora me coloque para andar sem rumo durante 2 horas, que eu ando sem problema algum. Pra vocês terem noção, eu vou em restaurante às vezes. Se o restaurante estiver cheio e a mulher falar, ah não, daqui a 10 minutos eu vou ter uma mesa, eu falo, não, obrigado, eu volto outro dia. Não é desmerecendo o restaurante nem nada, é porque eu não consigo esperar. Na minha cabeça não faz sentido eu chegar no restaurante e ter que esperar 10 minutos, tendo tantos restaurantes na cidade. Eu não vou guardar rancor, tá, pelo restaurante, pode ter certeza, eu volto outro dia. Mas é porque eu prefiro gastar os mesmos 10 minutos indo para outro restaurante do que esperando. Eu não sei explicar isso, tá? Sempre fui assim, eu sou impaciente. Então, o trânsito de Toronto é insuportável, como de qualquer grande cidade. Assim como era o de Fortaleza, assim como é o de São Paulo. Enfim, é um caos dirigir lá. E em Barrie, por ser uma cidade menor, uma cidade interior, quem mora em cidades do interior também pelo Brasil sabe que a diferença é muito grande, tá? Então, é uma diferença enorme. Então, paz de espírito dirigindo. E já que eu falei em trânsito e eu estou sobre 2 rodas, esse foi mais um motivo. Eu sempre tive vontade de ter uma moto, tá?
Mas morando em Fortaleza, eu não tinha coragem no Brasil, então eu nunca tive uma lá. Primeiro pelo trânsito, que era coisa de louco, tá? E todo mundo sabe que moto por si só já não é algo tão seguro, né? Em qualquer acidente, o para-choque é você, são os peitos, sai a sua cabeça, enfim. E além disso tem a segurança de assaltos, etc e tal. Então é complicado. Eu não tinha coragem de andar de moto em Fortaleza. Quando eu vim para o Canadá, a questão de segurança de assaltos obviamente sumiu, né? Toronto é uma cidade bastante segura também. Ninguém vai abordar você na sua moto e levar a sua moto. Mas ainda tinha a questão do trânsito complicado, parando muito em sinal. E vale lembrar, né, eu até expliquei sobre isso em um vídeo anterior, vou deixar o card aqui para quem não assistiu. No Canadá as motos têm que se comportar como carros. Eu não posso pegar corredor, não posso cortar pelo meu fio, nada. Então no Brasil a pessoa pode ter a mentalidade, mas trânsito ruim não é problema com moto. Moto sai cortando todo mundo. Aqui não pode, tá? Confere o vídeo que eu deixei no card aqui em cima que você vai entender melhor. Então quando eu vim para Barrie, né, quando eu pensei na mudança numa cidade menor, eu também juntei isso. Opa, agora eu posso finalmente ter uma moto, né, com um trânsito mais tranquilo, mais light, sem parar a cada 10 metros, né? Porque quem anda de moto sabe que parar o tempo todo é um saco no trânsito. Em carro não, você tá todo sentadinho ali, fechadinho, aconchegado, confortável. De moto, quando você para, você tem que se reposicionar, colocar o pé no chão, voltar aqui a marcha, não sei o que, tirar o pé do chão para depois de 1 metro colocar de novo. Enfim, é um porre, tá? Poxa, o dia tá lindo hoje. Não tem uma nuvem no céu, ensolarado. Não tá quente, tá? Hoje tá fazendo 19 graus. Então a temperatura tá agradabilíssima. E já que eu falei sobre segurança, né, motos serem perigosas, para quem está estranhando, eu falei, né, em um vídeo anterior sobre o fato de que a gente sempre andar bem protegido, bem equipado, né, em moto. E aí alguns podem estar pensando, poxa, mas você tá aí com um moletom e isso não protege nada, né? Então para quem não assistiu esse vídeo, vou deixar um card também aqui em cima, dá uma conferida lá. Mas sobre o fato de eu estar aqui de um moletom, só para deixar claro, não é um moletom normal, tá? Isso aqui é um moletom específico para andar de moto. E tem ele é todo revestido, tipo, tanto é que eu não consigo nem dobrar o braço direito, tá? Justamente porque ele tem várias camadas grossas nas costas, nos ombros, nos braços, cotovelos, tá? Então, ele é um moletom para motos, todo cheio de armaduras, né, como a gente chama assim. Então, estou protegido, rapaziada, não se preocupe. Então, vamos lá, e voltando, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é visitar barzinhos e cervejarias, né, com a minha esposa, provar cervejas diferentes, né, artesanais. Então, esse foi um dos poucos fatores que me fez pensar 2 vezes. Em Toronto nós temos muitos, mas muitos mesmo, uma variedade enorme, que se você for a 2 barzinhos diferentes a cada semana, você vai passar alguns anos e não vai conseguir visitar todos, né? Então, quando a gente pensou numa cidade pequena, a gente pensou, poxa, tem que ser uma cidade pequena que tenha uma cultura de cervejas interessante, que tenha uma variedade boa, que tenha cervejarias locais, que tenha bares locais com cervejas artesanais bacanas. E para nossa sorte, a cultura de cervejas artesanais do Canadá é muito forte, mas é muito forte, tá? Praticamente quase toda cidade tem cervejarias próprias da cidade, com variedades boas, IPAs ou IPAs, né, como alguns preferem chamar, sours, stouts, tudo que você imaginar, tá entendendo? E Barrie não seria diferente. Por sinal, coincidentemente, aqui em Barrie fica uma das cervejarias que está entre as nossas favoritas do Canadá, que é a Flying Monkeys, tá? Então, nós já gostávamos muito dela enquanto morávamos em Toronto, vivíamos comprando cervejas dela nas lojas de lá, e ela fica aqui em Barrie, dentre outras cervejarias também, né, por aqui. Então,
Em questão de bares, restaurantes, etc., Barrie não nos desapontou de forma nenhuma. Tem uma variedade muito boa. Até porque não é uma cidade tão pequena assim, tá? 140 mil habitantes aproximadamente. É um tamanho considerável. Não é verdade? Então, é um tamanho considerável para ter atrativos de diversão, mas ao mesmo tempo para ter oportunidades de trabalho, né? Para minha esposa, por exemplo, que não trabalha com tecnologia. Então foi muito fácil para ela conseguir emprego aqui. Na verdade, quando a gente chegou aqui, ela já estava empregada, porque quando a gente estava vindo para cá ainda procurar casas, ela já fez entrevista em um local daqui e já foi contratada de imediato. E, além de tudo, meus amigos, a natureza, né? Falei que a gente estava muito próximo de resorts de inverno, de lagos, etc. Mas a gente estava também muito próximo da natureza, para todo lado. Em Toronto tem natureza, tem parques, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Aqui, quando eu falo natureza, eu não falo nem só plantas, eu falo tudo, bichos, animais. A gente vê raposa andando nas ruas de vez em quando, coiotes. No nosso quintal vive aparecendo coelho, guaxinim, gambá, tá? Aparece de tudo. Tudo mesmo. E pra quem gosta, né, de natureza, pra quem gosta de animais, isso é realmente fantástico, né? Me arrependo? De forma nenhuma. Na verdade, se eu tivesse tido a oportunidade de mudar antes ainda, teria mudado. Nós estamos há mais ou menos 1 ano e meio aqui em Barrie, né? Um pouquinho mais de 1 ano e meio, na verdade. Mas não temos realmente do que reclamar. Se por algum motivo nós decidíssemos nos mudar novamente, provavelmente seria também para uma outra cidade de porte similar, em uma cidade menor. Não iríamos para uma cidade grande como Toronto novamente. Nada contra o Toronto, tá? Na verdade, Barrie fica bem próximo de Toronto, fica a cerca de 100 km, 95 km, se você mais exato. E eu, inclusive, estive lá ainda nessa semana, né, 2 dias atrás. Então, a escolha de Barrie foi também uma questão estratégica nesse sentido, porque é próximo o suficiente da cidade grande, de fato, né, de Toronto. Então é muito fácil para lá quando a gente precisa resolver qualquer coisa, tá? Por exemplo, nós vamos ter agora eleições, né, no Brasil. Então, para quem mora fora do Brasil, como nós, o voto é do consulado, tá? Então, Barrie, obviamente, não tem um consulado brasileiro, mas Toronto tem. Então, o fato de nós estarmos morando a 95 km de Toronto torna simples a ida, simples e rápida, né? Do tipo que você consegue ir, voltar e voltar em seguida, entendeu? Então, não é um obstáculo de forma alguma. Então, meus amigos, basicamente os nossos motivos eram esses, tá? De brinde vieram algumas coisas, como por exemplo amizades, né? O ciclo de amizades. Fizemos amigos aqui muito rápido. Não é que em Toronto não tenhamos conseguido isso. Nós tínhamos amigos lá. A diferença é que o ritmo da cidade grande é diferente do ritmo da cidade pequena. E isso, quem mora no Brasil também com certeza sente, né? Quem mora em São Paulo, capital, provavelmente vê os seus amigos com menos frequência do que quem mora numa cidadezinha do interior, tá? Porque tudo é muito mais próximo, é menor, então você chega na casa dos seus amigos mais rapidamente. O fato de o ritmo da cidade ser menos corrido, né, em todos os aspectos, faz com que você tenha mais tempo livre, né? Então você se sente mais confortável em encontrar seus amigos, não fica uma coisa muito apertada na agenda, ninguém tá correndo pra cima e pra baixo o tempo todo, como geralmente acontece na cidade grande. Porque na cidade grande, geralmente você sai do trabalho, você leva geralmente 1 hora e meia só para chegar na sua casa depois do trabalho. Então você já chega em casa cansado, né, enfadado, já tá ali saturado, vai querer descansar. Na cidade pequena não, você consegue sair da sua casa, sair do seu trabalho, perdão, e chegar em casa em 15 minutos, 10 minutos, né? Então você economiza muito tempo.
Então foi algo que nós notamos. Eu não tanto, porque como eu disse, sou uma pessoa mais caseira, gosto muito do meu espaço, mas a minha esposa se encontra muito com amigos que nós temos, casais de amigos, coisa que na cidade grande, em Toronto, não acontecia com tanta frequência. Embora eu tenha morado em Toronto por quase 6 anos e apenas 1 ano e meio aqui, eu posso dizer sem sombra de dúvida que somente nos primeiros 6 meses aqui, amigos que nós fizemos aqui em Barrie, nós conseguimos encontrar mais vezes do que amigos que nós tínhamos em Toronto durante praticamente 6 anos. Tá? Então 6 meses contra 6 anos. É incrível, mas a realidade é essa. É o ritmo das cidades pequenas, na verdade. Não é uma coisa particular de Barrie. No nosso caso, que somos brasileiros aqui, Barrie também tem uma comunidade brasileira bacana, tá? Não somos os únicos brasileiros aqui. Oxe, cachorro, não tava tendo dó, sei que o cachorro tava solto. Não somos os únicos brasileiros aqui, tá? Então tem uma comunidade brasileira aqui bacana. Pessoal, gente boa que se ajuda, marca de sair junto e tudo mais. Então, rapaziada, basicamente o que eu tinha para esse vídeo de hoje era isso, tá? Motivos que nos levaram, né, a sair da cidade grande para vir morar no interior, sair de onde tínhamos alguns milhões de pessoas para aproximadamente 140 mil. Então eu vou seguir meu caminho aqui, pessoal. Para vocês, novamente eu volto a pedir aqui, quem não é inscrito ainda, se inscreve, deixa aquele joinha aí, sapeca o dedo no like, tá certo? Que já ajuda demais o canal, vocês não têm ideia. E até mais. Fui.